Alô, boa noite a todos. Vamos tentar estabelecer ligação com o nosso convidado de hoje. Bem-vindos ao Dar Letra à Cultura, a segunda parte desta iniciativa que a First Step está a realizar. O objetivo é que todas as semanas falemos sobre temas diferentes. Esta semana o tema é o empreendedorismo na cultura urbana e o objetivo é que vocês aí em casa possam conhecer experiências de artistas ligados à cultura urbana que têm projetos e que trabalham profissionalmente na área e perceberem que medida é que as direções que eles seguiram vos podem dar pistas também a vocês para seguir a mesma direção e estabelecerem projetos. Eu estou à espera que a Pini estabeleça ligação comigo para começarmos a conversa com o nosso convidado de hoje. Deixa lá ver. Não estou a conseguir. Pini, aparece, por favor. Alô, Pini? Pessoal, enquanto a Pini não chega, deixem-me só dizer-vos uma coisa que eu tinha apontada para o final e que a Rita vai ficar super feliz, a sério, que está aqui no backstage a dar-nos o apoio à produção desta conversa. Vai ficar super feliz, que é ponto de situação First Steps. O que é que se passa? Devido à situação atual, não conseguimos neste momento ainda ter datas e locais fechados. Nós estamos a fazer o que é possível para tentar assegurar a existência do evento físico ainda este ano. Vamos ver como é que quando é que esta pandemia fica controlada e assim que tenhamos novidades também vos damos. Entretanto, vamos aqui tentar estabelecer ligação com a Pini. Alô, Pini, bem-vinda e obrigada por ter vindo aqui ao Dar a Letra à Cultura. Dar Letra à Cultura. Esta semana convidamos-te para falar sobre empreendedorismo na cultura urbana. Antes de mais, deixa-me só fazer uma pequena introdução à convidada. A Pini é de Lisboa, é arquiteta, mas é uma pessoa com imensas formações e super transversal. Eu há bocadinho estava a falar com a Pini e estava-lhe a dizer, tu és uma pessoa super complexa. Queres-nos explicar por que áreas é que a tua formação já passou e a complexidade de coisas que tu fazes enquanto bailarina? Oh meu Deus, então. Ok, eu acho que vou tirar um fone, porque senão não me ouço. Ok. Eu acho que muito tem a ver com uma questão de personalidade e de feitio, não é? Acho que rege muito as tuas escolhas na vida, o que é que te move. E para mim, não é. Eu sou uma pessoa que acredita muito em astrologia. E eu sou Gêmeos, que é um signo de ar, e acho que isso me dá algumas das características principais que eu tenho, que é alguma dispersão. Então, é muito bonito que vejas isso como uma coisa muito interessante, porque grande parte da minha vida isso foi um problema. Pois, entendo. Entendo. E pronto, e mesmo em relação à dança, ou seja, é uma dispersão geral, no sentido que eu encontro interesse em muitas coisas. Eu encontro interesse basicamente em quase tudo na vida. Mas isso tornou-te mais completa, de alguma forma. Hoje em dia, isso já pode ser visto assim, o que significa que se tu tiveres 5 anos focada a fazer só uma coisa, ao final desses 5 anos tu vais ver resultados. No meu caso, como eu nunca consigo estar focada numa só coisa, os resultados vêm passado 10 ou 15 anos. Então hoje em dia eu já consigo olhar e pensar, ok, essa complexidade que tu falas e esse interesse existe porque de alguma forma existiu alguma coerência na dispersão. Sim, mas explica um pouco ao pessoal para eles ficarem também introduzidos. Tu tiveste formação desde arquitetura a design e
Cenografia, dança contemporânea. Ok, primeiro eu vou assumir que vou fazer 39 anos. Ok, ótima idade, é sempre bom. Porque às Perdi-te. existe um percurso que foi feito, estás? Existe um percurso que foi feito também no tempo, não é? Tipo, não é propriamente, olha, eu tenho 30 anos ou tenho 28 e fiz isto tudo. Não, eu tenho 39 anos. Vou fazer 39 agora em junho. E basicamente, assim, de uma forma muito linear, o meu percurso foi: eu fui ginasta de alta competição entre os 10 e os 19 anos. O que, na altura, era uma coisa que me dava muito prazer, porque tinha os meus amigos na ginástica, estava na escola e saía da escola todos os dias e nunca foi uma obrigação para mim. Mas eu não me apercebi na altura a disciplina e o rigor que aquilo estava a imprimir em mim. Foram quase 10 anos da minha vida em que eu saía da escola e ia treinar no mínimo 2 horas por dia. Todos os dias. Tinha uma folga, lembro-me que nós tínhamos uma folga por semana e na época de campeonatos era diferente, mas pronto. Então também o meu percurso durante os 10, 11 anos e os 19 não foi muito típico de não ter o que fazer, de estar assim um bocadinho à toa. Eu sempre tive um ritmo muito Rotina, muito, sim. e forte. Depois, eu cresci com 3 rapazes em casa. O que fez também com que houvesse um ritmo de corpo e de ação e de fazer que é muito típico dos rapazes, Os rapazes. não é? Então eu sempre fui muito habituada, sempre fui muito menina também, sempre gostei muito de roupas e de bonecas e isso tudo, mas também como para brincar em casa tinha que gostar de basquete, tinha que gostar de andar de patins, gostar de andar de skate, ir para a rua, então isso também fez parte muito do meu contexto de crescimento. E pronto, depois quando cheguei aos 19 anos, que é a altura de escolher o que é que queres fazer para a faculdade, eu basicamente tinha 2 áreas em que eu podia fazer, que era ou ia para desporto e seguia o que estava a fazer com a ginástica durante aqueles anos todos, ou ia para artes. Eu sempre gostei muito de escrever, também sempre escrevi muito e pintava e desenhava. Eu não sabia muito bem o que é que... está aqui a minha prima, que linda! Então, também é preciso, para todas as pessoas que estão a ver isto e são mais novas, perceber que isto acontece no final da década de 90. Pois. Ou seja, e a escolher artes não era Comum uma de opção. todo. Não, não era. Era muito diferente do que é agora, porque eu queria ir para artes, mas, por exemplo, design não era ainda uma profissão. Sim, Não existia design. sim. Ou ias para pintura, ou escultura, ou arquitetura. Ponto. Que E foi na o caminho que altura, tu seguiste, a arquitetura. foi por uma única razão, porque eu, apesar de ter a ginástica e isso tudo, sempre gostei muito de estudar. E isso vem muito dos gêmeos, não é? Sim. Está muito ligado à cabeça, à parte de pensar, de estudo. E então, pronto, a pressão da mãe, a mãe sempre muito forte, e a minha mãe dizia, não, nem pensar, com essas notas que tu tens na escola, não vais nunca fazer uma coisa menor, que era considerado menor. Então, houve uma pressão muito grande para que eu fosse para a arquitetura. Sendo que eu sabia desde sempre que eu não Que não queria. ias fazer aquilo, não é? Sim. Mas a pressão foi muito grande e as mães são muito, muito fortes. E então eu acabei por ir para a arquitetura. O curso de arquitetura, na altura, para completar, eram 7 anos. Os cursos eram muito longos. E pronto, e foi isso. Eu comecei, entrei na idade normal, dos 19, e todos os anos queria desistir. Todos os anos eu dizia que eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir, mas eu não sou muito de desistir. Hoje em dia já sei disso. E é mais ou menos nessa altura em que tu sais do secundário ou estás no secundário e estás nessa fase de transição que tu te ligas à cultura urbana mais definidamente. Tu és Sim. cofundadora da Butterfly Soul Flow Crew, participaste no Jukebox e agora és fundadora de um novo projeto. Queres apresentar? Queres falar sobre isso? Sim. Então, eu comecei... As Butterfly Soul Flow foram uma coisa maravilhosa que aconteceu, porque
eu decidi, a primeira vez que eu entrei numa aula de dança, eu ia fazer dança oriental. Foi o Dança do primeiro estilo de ventre, dança não é? do ventre. Foi o Exato. primeiro estilo de dança que eu fiz. Eu estava no secundário e fui e foi o primeiro estilo de dança pelo qual eu me apaixonei. Sim. E a seguir a isso, assim, tipo, completamente diferente, eu comecei a ver os b-boys e o pessoal a breakar, e a cultura hip-hop, e o gref, e a Onde? música. Onde é que te ligaste a essa dinâmica? Olha, nem te sei explicar muito Nos... bem porque não vem da minha zona, não vem do meu bairro, não vem da minha família, não vem dos meus amigos, nada. Eu acho que foi muito eu sentir que era uma coisa muito masculina, que eu via muitos rapazes a fazer, e para mim sempre foi uma coisa um bocadinho de poder, sentir que, ok, tu vais fazer, então eu vou provar que eu como mulher também consigo fazer. Exato, está ligado à emancipação da mulher e à democratização da cultura também. Tem, mas eu depois, entretanto, nestes últimos anos já percebi que não é preciso ir tentar ser como eles para ter poder. Sim, para te Isto é uma coisa- afirmares. Sim, ou seja, o feminino e a delicadeza é muito poderosa. Uhum. Mas na altura, com 20 anos, 20 e poucos anos, não era. Ai, peraí que eu caí. Não tem Não mal. era isso. Não faz mal. Não era isso. Não era isso. Per- Estou aqui. Era o meu papá a ligar. Não era isso que eu sentia. Então foi um bocadinho isso. E basicamente na altura havia pouca coisa. Então eu comecei a fazer umas aulas, porque na altura o hip hop estava muito ligado ao fitness e aos ginásios. Basicamente havia os b-boys, a crew em Lisboa eram os 12 macacos, como na Sim. Maia era o Zugang, e Zugang. basicamente havia o pessoal que treinava na rua e depois havia o ginásio que era muito ligado ao fitness. E eu inscrevi-me num ginásio porque queria fazer atividade física e havia uma aula de hip-hop, o hip-hop da altura, que era a Leo que dava. E eu inscrevi-me na aula e comecei Sim. a fazer as aulas com ela. E a Lúcia giro. fazia capoeira no mesmo ginásio. Que giro. E isto, é preciso ver que a Lúcia tinha para aí 14 anos e eu tinha 22. Jesus. E a Léo dava aulas de hip-hop a adultos e a crianças. E eu queria tanto fazer aquilo que eu pedi-lhe autorização para fazer as aulas das crianças. Que giro. Então eu comecei a ir às aulas das crianças e conheci a Lúcia. E a Lúcia fazia capoeira, então tinha uma fisicalidade muito própria, muito fácil. E então eu, que sempre fui muito empreendedora, e aqui voltamos ao empreendedorismo, eu disse, meninas, acho que devíamos formar um grupo. E começámos a treinar. Eu comecei a marcar treinos e começámos a treinar. E entretanto... Portanto, tu identificaste uma oportunidade, visto Correto. que vocês as três tinham competências diferentes para desenvolver um projeto, uma ideia, alguma coisa de valor acrescentado, criaram o grupo e começaram a treinar juntas. Sim. E eu acho que a magia aqui era, eu nunca tive um objetivo. Eu nunca tive, ok, eu vou fazer isto para conseguir chegar ali. Nunca. Na minha vida isto é uma constante. Foi Eu por nunca- coração. É sempre Sempre. por coração, sempre, sempre. Isso é Eu importante. senti que havia ali, ok, então, está ali uma pessoa que me está a dar aulas. Está ali uma miúda que é muito mais nova do que eu, mas que tem coisas incríveis e que eu quero aprender o que ela faz. Então vamos nos juntar e vamos ver o que é que isto dá. Então, basicamente, era uma coisa muito ingênua, nós não sabíamos fazer nada. Na altura, também é importante dizer que tipo, o YouTube não era uma coisa gigante, Sim, sim. a internet não era o que é agora, então nós tivemos que começar à procura onde é que estas pessoas estão. Ouvimos falar, há uns b-boys, há alguma coisa, onde é que eles estão? E ouvimos dizer que eles estavam a treinar no metro, na altura era o metro do Marquês de Pombal, a rotunda, e nós começámos a ir ter com eles, assim, não sabíamos muito bem, e íamos ter com eles e ficávamos ali um bocadinho ao lado, muito, muito rapidamente houve aquela coisa de, ok, vêm aí umas miúdas, e nós sempre fomos contra isso, não é miúdas nenhumas, nós estamos aqui pela dança, por isso não há essa coisa de homem e mulher, todos nós temos uma paixão que é a dança, e queremos dançar, e nós queremos aprender convosco, e pronto, depois daí foi um processo de nós começarmos a aprender, demorou algum tempo até eles nos respeitarem, mas rapidamente aquilo ficou tipo um grupo, uma família. Sim.
Também é um depois... bocado, também, desculpa interromper-te, mas agora lembrei-me de uma coisa que está mais relacionada com a produção cultural e artística e que, no fundo, essa tua iniciativa, esse teu primeiro ato, digamos assim, de empreendedorismo, quando propões criar as Butterfly, também é, no fundo, um ponto de partida para o teu interesse pela coreografia, porque de alguma maneira tu pegaste em vários recursos, reuniste valor e tentaste tirar partido disso. Como é que é o processo criativo hoje em dia, enquanto coreógrafa? Tu procuras os artistas pelo trabalho que eles já desenvolvem? O que é que tu propões? Pensas o teu processo criativo começa pela matemática? Epá, peraí que isto foi agora um salto muito grande. Como é que tu começas um novo projeto? Tu fazes várias coreografias? Eu acho que, como artista, não interessa em que é que tu trabalhas, há uma urgência qualquer de dizer. E o processo criativo e o processo artístico tem um perigo muito grande de ser muito egocêntrico. Que é, eu sentir que o que eu tenho para dizer é importante. E isso, para mim, é uma armadilha que eu tento não cair. Sendo que eu tento sempre, através do que eu faço, através do movimento ou através do que seja, expor situações sociais, políticas, não sei, para mim a dança é sempre um processo de resistência. É um processo onde a palavra existe no corpo. Sim. Então, no meu processo de criação, eu procuro sempre criar ou emoções... Uma mensagem. Ou criar... Eu não sei se é bem uma mensagem, porque eu não quero ter esse... Não quero ter esse... Peso, responsabilidade. Sim, eu não sou mais do que ninguém para ter uma mensagem. É sempre o meu ponto de vista, mas às vezes, através da criação artística, tu consegues chegar a sítios onde a palavra e a objetividade não chegam. Sim. Queres-nos falar do teu projeto HIP, A Pussy Point of View? Opa, é espetacular e eu acho que merece e vale a pena ser falado e representa um bocadinho o que tu estás a dizer agora, se calhar, não? Sim, então, esse projeto é um solo que eu fiz o ano passado. Sim. E que apresentei só 2 vezes, uma no Porto, no Festival DDD, e outra em Liège, na Bélgica. E ia apresentar agora em Lisboa, mas foi cancelado devido ao senhor Covid. Foi adiado, provavelmente. Espero que sim, espero que sim. E esse trabalho é um bocadinho isso de... Eu tenho este espaço de falar com o corpo. O que é que eu quero dizer? E quero usar as coisas que me fizeram quem eu sou hoje em dia, mas não quero entrar num processo egocêntrico de ser só o que eu quero dizer. Então, basicamente, o que me surgiu foi... Muitas danças que eu faço são danças que trabalham sobre o género, trabalham como a dança oriental, ou o Vogue, ou outras, ou mesmo o breakdance, que é tipo, são os homens que têm força, que fazem. E muitas delas, eu pensei, qual é que é o espaço do corpo em que tudo se concentra? Onde estão os órgãos reprodutores, onde está tudo o que é tabu, onde está o trauma, onde está... E eu pensei, é a anca. E daí aquilo começou, tipo, o processo de pesquisa, não é? Tipo, o rabo. Hoje em dia há obsessão com o tamanho do rabo. Tu vês os videoclipes e as mulheres são postas de costas de imediato. Ou elas próprias se põem na exposição do próprio corpo. Então a pesquisa começou um bocadinho a partir daí. Então fui ter ao funk brasileiro, fui ter ao twerk, do twerk fui ter a origem do twerk, que é uma dança que se chama Mapoco, que é uma dança de celebração que se faz em casamentos. E depois daí vou ter a diáspora africana, a escravatura, todo este processo de roubo, não é? De tudo ter sido levado para outro continente. E pronto, e o trabalho partiu daí. E a peça chama-se HIP, A Pussy Point of View, e o A Pussy Point of View é porque eu, sendo mulher, é o meu ponto de vista. Sim. E também senti ao longo da pesquisa e ao longo da minha vida que existe um tabu muito grande em relação a tudo o que é feminino.
as mulheres não podem mostrar os mamilos, são bloqueados. Nós, na escola, quando nos mostram um corpo, nós vemos o pénis muito facilmente, mas a vagina é uma coisa que nunca se vê, é um traço, nas Barbies é um traço. Nós nunca sabemos o que é que existe lá para dentro, tudo é uma incógnita. E nós estamos no século XXI e ainda somos educadas assim. Com todos Sim, estes entendo o que tabus queres e estes dizer. problemas. Sim. E diz-me uma coisa, agora estás a falar dos problemas que tu enfrentaste, neste caso, na sociedade em que nós vivemos, no âmbito desse tema. Que problemas ou que medidas é que tu achas que devem ser melhoradas para que a realização de projetos como o que tu fizeste, do WIP, possa ser mais democratizada? Ou seja, para que seja mais fácil partilhar cultura ou fazer cultura? Olha, é assim, sinceramente, eu agora, com esta coisa toda do Covid, obviamente fiquei sem muito trabalho e fui à procura de que apoios é que existem. E pronto, é tudo muito pouco, é tudo muito rápido, os projetos têm que ser entregues até agora. E eu estava a escrever um projeto para pedir um subsídio à DG Artes, que é um subsídio pequeno, mas que é válido. Exato. E o grupo de pessoas com quem eu estou a trabalhar são pessoas dentro da nossa área, da área urbana. É a Léo, é a Lúcia, é o André, é a Nala, que está em Paris, do Vogue, a Maria, a Cookie, pronto. Então, eu comecei a escrever o projeto e cheguei lá a uma zona que eu fiquei. É muito difícil fazer esta ligação, porque o que nós fazemos não é uma arte erudita, não é uma arte académica. São artes de rua e que muitas vezes são desvalorizadas ou as pessoas que as praticam não têm um discurso nem uma credibilidade suficiente para conseguir aceder a este tipo de espaços. Sim. Não têm paciência, não querem estar sentadas horas e horas ao computador a escrever um projeto, não querem enviar milhões de mails para pedir reuniões. Achas que tem um bocadinho a ver com formação e disciplina? Eu acho que tem a ver com objetivos de vida, porque é assim, nós dançamos, ou seja, quem dança todos estes estilos que eu mencionei, uma pessoa não vai para a escola para fazer break, uma pessoa não vai para a escola para fazer vogue, uma pessoa não vai para a escola para dançar house. É uma coisa que vem de um sítio muito diferente do eu vou para a escola e vou fazer balé às 8 da manhã e vou fazer dança contemporânea às 11 da manhã e a seguir vou... Não, nós somos capazes de estar a treinar 3 horas, 4 horas, 5 horas, um dia, 2 dias, e depois no meio paramos, fazemos umas pausas, bebemos umas cervejas, conversamos. Sim. Há um lado social muito grande e são danças que são danças de resistência. Sim. Mas são danças que exprimem de alguma forma alguma coisa. Não são danças que foram feitas para ir para o palco, para ter um público sentado a aplaudir no final. Nós precisamos do grito, nós precisamos do ah, ah. E tudo isso é muito difícil fazer a transposição deste contexto para um espaço performativo formal, porque não é o nosso espaço de origem. Então, esta transição não é assim tão simples. Mas tu consideras que essa transição é necessária para a evolução do empreendedorismo na cultura urbana? Ou achas que pode simplesmente ser um caminho diferente da formalização? Eu não acho que seja uma necessidade. A questão aqui é quem é que dá dinheiro? Sim. E qual é que é a tua liberdade? Porque basicamente eu acho que nestas áreas que nós estamos a falar existem 2 polos. Um é serem as marcas que te dão dinheiro. Sim. E quando são as marcas que te dão dinheiro, elas vão te exigir o que elas querem. Então a arte fica muito competida. Já estás outra vez? Não é? Que é tipo... uma marca qualquer, eu não quero mencionar nomes, mas não interessa. Uma marca de uma bebida, uma cerveja, uma bebida energética, o que seja, não interessa. Ou um carro, o que seja. Quer um grupo de bailarinos de hip-hop, ou um grupo de bailarinos de vogue, ou um grupo de bailarinos de house, a eles não lhes interessa o que é que tu tens para dizer. A forma como te expressas não interessa. O que interessa é o quanto brilhas, provavelmente. Ou... É o entretenimento. Sim. Tu tens de estar sempre... Tu tens que vender. É sobre vender. Sim. E há pessoas
que conseguem encaixar-se nesse perfil, que nunca foi o meu. Aliás, eu acho que muito cedo nunca ninguém me quis chamar para trabalhos comerciais, porque eu começava. Mas porquê é que isto é assim? Mas porquê é que eu tenho que vestir esta roupa? Mas porquê é que não sei o quê? Eu era tão chata que eu acho que deixaram de me chamar para trabalhos comerciais. Mas tu és a prova viva e os projetos em que tu estás envolvida, os imensos projetos incríveis em que tu estiveste ao longo deste tempo todo envolvida, são a prova de que não é preciso ir por esse caminho para conseguires fazer coisas fixes e para conseguires realizar-te. Mas sabes uma coisa que é, não é uma questão de necessidade, é mesmo uma questão outra vez de personalidade e feitio. Há pessoas que adoram isso e está tudo Sim, certo. claro que sim. Sabes, não há problema nenhum. A questão é só tu perceberes o que é que tu queres fazer. E há pessoas que são mais criadores e outros são mais intérpretes. Há pessoas que não gostam de pensar, que não têm, querem ser executantes. Gostam de ser um veículo para uma mensagem. Sim. Isso está ótimo. Como há pessoas que querem ser tipo super virtuosas e ter uma mestria técnica incrível. Há pessoas que querem ir para battles e ganhar. Se tiverem que fazer o percurso de ir para o estúdio todos os dias, estar dentro de um estúdio 6, 7, 8 horas, a ensaiar, a receber ordens, faz assim, faz assim, faz assim, também não vão querer. Sim. Por isso, E diz-me uma coisa, agora se calhar vai ser um bocadinho redundante, mas que conselho ou que conselhos é que tu dás ao pessoal que está agora a começar uma carreira ou está a desenvolver competências na área da dança e que quer desenvolver projetos nessa área a nível profissional? O que é que tu achas que é essencial? Para além do que tu já referiste, persistência, fazer as coisas de coração e porque gostas, o que é que tu achas que pode ajudar muito neste percurso? olha, eu acho que esta é assim, é uma resposta muito difícil, porque eu não vou ser ingênua ao ponto de dizer que é fácil. Sim, E a questão aqui é, por exemplo, eu consegui manter isto tudo porque o dinheiro que eu fui ganhando nos últimos 10 anos, 15 anos, veio de dar aulas. pois. Ou seja, eu trabalhei como arquiteta um período e quando comecei a ser independente e a ter que pagar as minhas contas e isso tudo, eu consegui subsistir, não foi como artista, foi como professora. E para mim, o meu objetivo, se é que eu tinha algum objetivo, era ser criadora, ser coreógrafa, ser bailarina, estar no palco. E para mim, o dar aulas era como se fosse uma coisa menor. Hoje em dia, eu não sinto de todo isso. Ok. Mesmo. Para mim, das coisas mais importantes que eu tenho é ter, hoje em dia, mulheres e homens com 20 e poucos anos a dizer que foram meus alunos quando tinham 9 e que eu fiz a diferença na vida deles. Por acaso é Isso- giro porque eu no início desta conversa estava a pensar que, pá, eu lembro-me de ter para aí 13 anos e ver-te dançar. É incrível como é que agora eu tenho 26 e estamos aqui a ter esta conversa, Sim. não é? É incrível. E isso para mim foi uma coisa que eu só ganhei nos últimos anos. Ou seja, eu precisei de fazer aquilo que eu achava que queria, que era ir para o palco, dançar. Eu nunca tive assim muitos sonhos, mas às vezes as pessoas perguntavam: o que é que um sonho que tu tenhas? E eu dizia: eu adorava ter a minha casa em Lisboa, mas viajar pelo mundo inteiro. Assim, viajar pelo mundo inteiro, fazer espetáculos pelo mundo inteiro. E na realidade eu consegui ter isso. Sim. E é impressionante. E depois de eu ter isso, quando É que deixei de conseguir dar consciencializar. aulas, é que consegui perceber fogo. Das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida foi ser professora. Sim, incrível. E yeah, Deixa-me só interromper a Diz. nossa conversa para atualizar o pessoal que entrou entretanto. Estamos aqui a dar letra à cultura, hoje com o tema empreendedorismo na cultura urbana e com a convidada Pini. Se quiserem deixar perguntas mais diretas, podem fazê-lo. Nós estamos a acompanhar os vossos comentários e certamente teremos muito gosto em responder. Pini, fala-nos sobre projetos atuais. O que é que tu estás a fazer neste momento? A tua cru? Ok. Opa, então é assim, isto atual é muito complexo agora, não é? Pois é, sim. Se calhar há um mês isso- atrás. Sim, não, eu vou falar porque eu também acho que é importante perceber o que é que isto nos pode trazer, não é? Exato. O que é que eu estava a fazer? Então,
Eu neste momento, como bailarina, estou a trabalhar com o Marco da Silva Ferreira e estamos em tour com 2 trabalhos dele, o Bisonte e o Brother. E então, até ao final do ano, eu tinha muitas datas, sobretudo fora de Portugal, mas na Europa, com estes 2 projetos. Isto é uma coisa. E Outra isso está coisa, relacionado com a vertente contemporânea, correto? Ou não? na realidade, mais ou menos, porque o Marco trabalha comigo, com o Duarte Valadares, com a Ah. Léo, com o André Cabral, ou seja, ele trabalha com muitas pessoas que vieram da área urbana. Então, sim. é uma abordagem contemporânea ao movimento urbano. Ok, ótimo. Pronto. E o trabalho dele é maravilhoso. Quem quiser ir pesquisar, que vá Que vá pesquisar, e não que é? conheça, não é? Sim, pronto. Isso era uma das coisas que eu estava a fazer. Depois, pronto, ia fazer o RIP em Lisboa e estava, em princípio, ia fazê-lo no Brasil em setembro. Que Não vai acontecer. espetacular! Mas vai no Não, futuro. pronto, é isso. Exato. Então estava a fazer isso. Ahm, Tenho projetos de ensino este ano muito maravilhosos. Estou a dar aulas num curso que se chama Performacte, Uau. que é um curso em Torres Vedras, que é um curso internacional, onde é uma escola de dança contemporânea que recebe cerca de 40 alunos do mundo inteiro e que estão cá em Portugal durante 2 anos a fazer formação. Todos os professores são internacionais e vêm durante 15 dias ou um mês dar aulas, fazer criação e dar aulas técnicas. E eles começaram a convidar professores nacionais e convidaram-me, e eu comecei a conseguir introduzir as danças urbanas dentro de um currículo de dança contemporânea. Uau! Isso é um trabalho mesmo de partir de terra. Maravilhoso. Incrível. Sim, é maravilhoso. Então eu dou aulas de dança oriental, técnicas de danças do Norte da África e Médio Oriente, dou aulas de wacking, dou aulas de hip-hop, dou aulas de house e faço a desconstrução dos vocabulários dentro de miúdos, entre os 20 e os 30, mas que trabalham sobretudo em linguagens de dança contemporânea. Ok. Depois ia estrear a minha peça nova, em julho, mas que já não vai acontecer. Vai acontecer no futuro. No Ok. futuro. Pronto. E estou a trabalhar com parte das Orquidácea, que é a minha companhia, e convidei 2 pessoas de fora. Convidei a Adriele, a Nala Revlon, que está em Paris, que é uma miúda que eu me tenho aproximado e gosto muito dela. Ela está, neste momento, especialmente focada dentro do Vogue e do Ballroom. E convidei... neste projeto eu trabalho só com mulheres. Isto é espetacular. Pois, mas o André não me deixa e persegue-me. E portanto ele está incluído, não é? Então eu convidei, desta vez, o André para estar connosco também, e o André é um dos meus melhores amigos, e então, a nível de pesquisa, pelo menos, faz todo o sentido. E pronto, este projeto ia estrear em julho. E mais, ia para a Índia dar aulas durante 3 semanas. Uau! Conta-nos como. Sim. Como é que isso acontece? É porque eu tenho, ou seja, eu criei relações internacionais muito maravilhosas. E pessoas que têm um bocadinho a mesma forma que eu tenho de ver a dança e ver o movimento de uma forma mais holística. Ou seja, tu sais um bocadinho da coisa técnica, das battles, e começas a ver a dança de outra forma. E então, eu já estive na Índia a dar aulas durante 1 mês, em 2015, e agora ia voltar. Ia ser um projeto onde ia eu e a Léo. Eu, a Léo e a Lúcia, só que a Lúcia não podia, então depois fui eu e a Léo, e era uma articulação entre, durante a manhã, eram aulas relacionadas com o ambiente, aulas de permacultura, aulas relacionadas com a autoconstrução, com a arquitetura em adobe, pessoas que fazem as coisas da terra, como plantar de uma forma cíclica, e à tarde, aulas de movimento, mas que tenham a ver com coisas um bocadinho mais holísticas, espirituais ou de bem-estar. Então a proposta foi, vais agarrar naquilo que tu trazes das danças urbanas, mas não quer que ensines técnica. Quer que uses esses mecanismos e esse vocabulário para fazer as pessoas chegar a outros estados de percepção do corpo, Do seu corpo e da comunidade. Sim. Pronto. Portanto, no fundo, o que tu estás a explorar é o movimento enquanto forma de expressão.
e de relacionamento contigo própria. Sim, e de autoconfiança, Incrível. e de libertação, e de empatia, e de aproximação com outras culturas, porque depois, no meio disto tudo, a realidade é que eu comecei a perceber que os meus interesses na dança têm a ver muito com o que é que as pessoas desenvolvem a nível cultural em cada geografia. E Sim, tudo para mim é igualmente interessante. E pronto, isso é o processo onde eu estou agora, que é tentar perceber o que é que com este interesse eu consigo construir. exato. Tu estás a falar de coisas hiper deep, hiper interessantes e já vamos retomar a esse ponto, mas surgiu aqui uma questão. Como concilias atender as necessidades do mercado e as tuas necessidades enquanto artista? Onde fica esse limite? Para mim parecem interesses contrastantes. Já falámos um bocadinho sobre isto, mas Sim, queres então a explorar? Luana, Sim. quero agradecer à Luana. A Luana fez uma aula minha em Salvador, no Brasil, e veio para Portugal estudar e foi colocada na Covilhã. E de repente aparece este Covid e ela está lá na Covilhã sozinha. Luana, muito amor para ti. Ela é uma mulher incrível, Força, uma bailarina Luana. maravilhosa, sim. Ahm, as necessidades do mercado. O que é que Eu são acho as que tem a ver necessidades um do bocadinho mercado? com aquela conversa que estávamos a ter há bocado de Sim, a vertente mais comercial, mais de execução de eu um acho que sim. produto. Por exemplo, há uma coisa hoje, as coisas vão mudando e é preciso sempre, eu acho, distinguir, ahm, também sermos um bocadinho espertos, que é, Sim. hoje em dia há duas questões que são mais fáceis de vender do que eram antes, que é tudo o que é relacionado com questões de género, tudo o que é relacionado com identidade sexual, com a comunidade queer, com a integração de questões de género, que isto antes não existia e hoje em dia é fácil de vender, por isso eu posso considerar isto uma necessidade de mercado. Uhum. E outra questão é trabalhar sobre a descolonização, trabalhar sobre este processo do que é que são os corpos negros, os corpos frutos da mistura, não é? Como eu, a minha mãe é negra, angolana, o meu pai é branco, português, então eu sou fruto dessa mistura. Como no Brasil, ou existe muito estes discursos que, infelizmente, na Europa se tornam um bocadinho exóticos e fáceis de vender. Uhum. Sim. Então, existe quase esta coisa um bocadinho de que nós temos de saber como defender e como utilizar em nosso favor, que é, de repente, num palco de dança contemporânea, ter um crumper é super fixe, ter um voguer é super fixe, porque é meio exótico. Sim. Sim. E Sim. nós temos Sim. que saber, de alguma forma, aproveitar esta onda, mas não mercantilizar isto e não tornar isto uma coisa exótica para uma elite de classe média alta branca Sim. poder usufruir deste exotismo. Eu ia te fazer uma pergunta, mas se tiveres Sim, alguma coisa a dizer, estás à vontade. Ia integrar aqui uma questão o que está relacionada com a democratização da cultura e que eu não sei até que ponto é que tu tens uma ideia formada sobre isso, que é, nós estamos a avançar, ainda agora, neste momento, estamos a ser parte disso, com muita evolução tecnológica e a própria comunidade artística está a sentir necessidade de se adaptar a esta evolução. Consideras que a evolução tecnológica pode contribuir para a democratização da cultura? E, se sim, que perigos é que enfrenta a cultura com esta democratização e que perigos é que enfrentam os profissionais, nomeadamente os bailarinos e os professores? sim. Olha, então, eu acho que eu vou me tornar na minha mãe, que é, eu sempre gozei com a minha mãe porque ela não sabe mexer em nada, né? E ela queria fazer um documento Word e dizia, não sei! E eu brincava com ela. E eu acho que muito rapidamente me estou a tornar nisso. Porque eu, pessoalmente, encontro muito pouco interesse em tecnologias. Eu sou de. Eu gosto de andar descalça na terra, gosto de sujar as mãos, gosto de trepar árvores, gosto de abraços. Então, para mim, tudo o que tem a ver com este mundo digital, de tecnologia, máquinas, foi uma coisa que a mim nunca me agradou. Oi? Pini, não te queremos perder.
Alô? Estás aí? Estou? Pini? Sim, eu estou a ouvir. Ok, boa. Tá? Parou por Ok. momentos. Sim, Pronto, já força. está, estamos de volta, pronto. Então, eu acho que as coisas andam muito rápido hoje em dia. Muito, muito rápido. É tipo, se eu pensar, eu estou com 39. Eu, há 20 anos atrás, com 19, a internet estava a começar a aparecer. Uhum, Eu fiz os meus primeiros anos de arquitetura sem computador. Eu fazia os pois. desenhos à mão. E isto não foi há 60 anos atrás, foi há 20. Sim, sim. Então as coisas estão a avançar muito rápido. E eu acho que as pessoas que já foram, já cresceram, eu vejo os miúdos com 2, 3 anos a mexerem nos iPads e a escolherem vídeos no YouTube. E para mim, eu confesso que é um bocadinho assustador. Por Sim. isso, eu acho que vou ser daquelas velhas chatas que vai dizer: Ah, no meu tempo é que era. Mas neste momento, no momento em que Neste, nós estamos, neste momento, isto está a ficar um bocado crítico, eu confesso, porque imagina, nós entramos nesta coisa de isolamento. uhum, E a minha forma de reagir foi o meu corpo, sem eu me aperceber, e a minha cabeça entrou em histeria. Então, no segundo dia em casa, eu comecei a fazer aulas gratuitas live. por Porque todo queria o lado, sim. partilhar, queria Sim. partilhar, queria partilhar. E então falei com a Léo e disse: Olha, Léo, vamos dar aulas. Um dia dou eu, um dia dás tu. Pronto. E começámos a fazer. Passados 3 dias, toda a gente começou a fazer. E de repente, a oferta ficou a loucura. De tal forma que tu percebes. Uma coisa é, tu tens uma escola de dança e a escola de dança trabalha geograficamente. Vocês têm a First Steps aí e as pessoas que Exatamente. vão à escola são as pessoas que moram aí. De Sim. repente, tu anulas a geografia. Pois. Então, eu posso fazer as aulas com a pessoa que está em Nova Iorque, que está na Coreia, que está não sei o quê. Então, a concorrência, que já era difícil, de repente fica Desastrosa. massiva. É horrível. A ansiedade fica gigante, porque tu começas a ver, quantas pessoas é que me estão a ver e não sei o quê. E depois, se calhar, eu devia pedir uma contribuição. Então, vamos fazer as aulas por donativo. Então, Sim. temos que instalar o Zoom, ou fazer videoconferências, ou não sei o quê. Que plataformas é que podemos usar e agora por onde é que nós, não é? Por onde é que vamos evoluir? E estás sempre à procura E de a questão é que fontes. eu não sinto que seja uma evolução, eu sinto que neste momento específico nós estamos a viver um momento muito, muito complicado, em que nós tentamos sempre ter aquele discurso de, ok, primeiro é a saúde, ok, primeiro é a saúde, tudo bem, estamos bem. A seguir é, eu tenho muitas contas para pagar, Todos, não é? Todos de temos. onde é que vêm, como é que Esses eu vou rendimentos. conseguir, como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Quando eu, por exemplo, que sou uma pessoa que tem tido muito, muito trabalho, eu de repente estou sem trabalho até outubro. Pois. E eu moro em Lisboa, eu moro no centro de Lisboa. A minha renda é muito alta. Hum, e então tu ficas, ok, eu se calhar, como eu não sei o que é que isto vai acontecer, quanto tempo é que isto Uhum. vai demorar, o que é que eu posso fazer? E de repente eu vejo que as pessoas têm que tomar decisões que vão contra os seus ideais. Eu não sou a favor de dar aulas online. Eu gosto de gritar com as pessoas ao vivo. Eu gosto de fazer. Eu sou muito intuitiva a dar aulas. Eu sinto, eu deixo a coisa fluir, eu ligo-me às pessoas e a coisa online é fria, é técnica, não, é E muito tem difícil. limitações, sim, tem muitas limitações, não é? Muito, muito. E para mim, a dança nunca foi isso. A dança é um espaço de partilha extremo, de calor, é um espaço de, de choro, é um espaço de riso, é um espaço de suor, é um espaço de Sim, pausa, é o que seja. E eu não consigo conceber transformar isso numa coisa, ok, agora pões o pé aqui, agora pões o pé aqui, agora o tronco faz assim, agora a mão faz assim. Mas, no entanto, acho que todos nós, dependendo do tempo que isto se prolongue, vamos ter que adaptar-nos de por uma alguma questão de maneira. sobrevivência. Sim, sim. E que oportunidades é que tu vês de adaptação? O que é que tu achas que todos nós que estamos envolvidos na produção cultural podemos fazer para, de alguma maneira,
começar a construir o caminho para o futuro e sobreviver. Olha, eu espero que o futuro não seja via isto. Sim, Essa é a primeira coisa, pronto. nenhum de nós está apto para viver Sim, 24 horas em casa. não. E este meio é muito bizarro e pronto, e é o que é, mas nesta fase eu sinto que é preciso as pessoas entenderem que não é ser capitalista ou ser oportunista pedir-se contribuição pela oferta. Sim, E na realidade aqui as pessoas também têm que perceber o que é grandes estruturas e grandes máquinas e multinacionais a oferecerem cursos e o que é uma pessoa individual com os recursos que tem oferecer. Ou seja, sim, se eu disser, olha, esta semana que vem eu vou dar 2 aulas, se quiserem contribuir, contribuam. É completamente diferente de eu ter um site todo montado, com aulas, tudo feito, onde tu compras e não tens que fazer nada, é só escrever uma coisa. Eu não tenho esses mecanismos, mas eu não estou associada a nenhuma estrutura. Então também é preciso perceber a diferença entre quem vai dar trabalho, porque há escolas de dança que estão a tentar continuar a pagar aos professores, e isso é muito válido, ou o que são mega estruturas que estão a aproveitar isto para ganhar dinheiro. sim, Então eu sim. acho que essa consciencialização do consumidor, de perceber, ok, então eu até vou comprar umas aulas. Pensar a quem, como e porquê. Sim, ou seja, no fundo é pensarmos na origem daquilo que valorizamos. Se estamos a valorizar é porque tem conteúdo e se tem conteúdo, então merece ser retribuído por isso. A Just Dance School Exatamente. faz uma pergunta que me parece super interessante. Pini, não achas que a quantidade de aulas gratuitas pode pôr em causa a continuidade de muitas escolas de dança neste momento? Acho que neste momento há um problema muito, muito grande em relação a isso, mesmo muito grande, porque acho que existe alguma ingenuidade da nossa parte de querer partilhar, de querer comunicar, porque a verdade aqui é que dar aulas tem 2 sentidos. Então, eu dou-te a ti para poder receber. E nós não podemos, tipo, fingir que isto não acontece. Quando eu, na primeira semana que estive em casa, decidi dar aulas, foi porque o receber um comentário a dizer tenho tantas saudades tuas, que bom, que falta que isto me faz, a mim me fazia sentir viva e me fazia Sim, sentir útil. útil e faz sentido, dá-me vida. Então, não tem só um caminho, tem 2 caminhos. Agora, eu acho que as escolas de dança têm que ter muito cuidado, porque o que eu sinto e o que eu estou a ver, é a oferta sem controlo de aulas. E isto são os professores que estão a oferecer o seu trabalho De forma independente. de forma independente. Ou seja, uma aula, se for paga ao valor normal ao professor, é como se fosse uma aula, ok? É um esforço que o professor faz. Outra coisa é a criação de conteúdos online. Um conteúdo online que fica acessível muitas, muitas vezes, não pode ser pago ao mesmo valor que uma aula. Claro, sim. Cada vez que alguém acede àquele vídeo, o professor tem que receber uma percentagem sobre essa visualização. É o conceito de royalty. Dos royalties, exatamente. Isso é como qualquer coisa. Um músico faz uma música, cada vez que alguém usa essa música, o músico Direito que a de autor, produziu não é? recebe um valor, exatamente. Claro. E eu acho que isto, como não é uma prática comum na nossa área, está a faltar. E aqui estamos só a falar de dar aulas, porque eu não sei quando é que vou conseguir voltar a um palco com pessoas sentadas a 20 centímetros umas das outras. Claro, claro. Sinceramente, assusta-me muito pensar quantos meses, porque eu acho que não vão ser semanas, quantos meses é que vai demorar até que as pessoas se sintam seguras e até que sejam autorizadas a estarem 100, 200 pessoas dentro de uma sala. Claro, claro, sim. E então, a nível de performance, porque dar aulas as pessoas ainda consomem, mas ver espetáculos num ecrã, ver performances, pagar para ver performances, À é toda uma distância, não outra, é? sim,
é toda uma outra conversa, é muito E complicado. incerteza, no fundo. Nós já falámos aqui várias vezes sobre a incerteza do futuro, por isso é um bocado injusto estar-te a perguntar sobre projetos futuros, mas se quiseres falar sobre isso, estás à vontade. O que eu te ia pedir agora, que estamos quase a terminar, Sim. é que deixes uma mensagem final. O que é que retiras daqui e queres deixar garantidamente para quem nos está a ouvir? Olha, o que eu acho é, eu sempre disse que me sentia super privilegiada de ter vivido tantos anos numa situação de paz e de conforto e pronto, e em todas as gerações, quase todas as gerações, existe uma situação de conflito, de guerra, de ditadura, de privação. E pronto, os meus pais vieram de Angola depois de 75 para Portugal sem nada. E tiveram que reconstruir a vida deles. E fruto disso eu estou aqui. Eu tive a sorte de viver estes 39 anos sem ter sentido nada, numa liberdade maravilhosa. Eu posso sair à rua, eu posso fazer o que eu quero, eu nem tenho grandes problemas se sou heterossexual, se sou bissexual, se sou lésbica, se sou homossexual, se sou branco, se sou preto. Existe de alguma forma, nós vivemos ainda numa época com muitos problemas, mas num país que nos dá algumas liberdades. Sim. Nós neste momento estamos a viver uma situação que é muito difícil e que provavelmente vai ser uma situação que vai demorar muito tempo a passar, mas que nós temos que perceber que os valores essenciais da vida são a ajuda, o respeito e o apoio mútuo. Que no final não interessa ter 50 pares de ténis, 300 pares de treino, sair à noite e gastar 500... Não, é um bocadinho, ok, o que é essencial para nós? E se calhar a dança é essencial para a nossa saúde mental. Sim. Mas como, em vez de competirmos uns com os outros, e em vez de estarmos sempre a tentar ser melhores, ter mais visualizações, se calhar o meu conselho neste momento específico em que isto se está a viver é partilhem as coisas uns dos outros. Deem voz aos vossos colegas em vez de darem voz à Beyoncé e ao Drake. E eles não precisam. Sim. Então olhem para o lado e neste caso, a nível nacional, e falem das pessoas que realmente vos influenciaram, as pessoas que vos ajudam todos os dias, o vosso professor, a pessoa que quando vocês vêm dançar vos faz querer ser assim, as pessoas que vos inspiraram com uma palavra, o que seja, porque neste momento é esse apoio e é essa estrutura que nos vai dar força para quando sairmos disto tudo conseguirmos estar fortes e construir uma cultura urbana e uma cultura de hip-hop e uma cultura clubbing e isto tudo que seja mais forte do que o que nós tínhamos, porque as danças que nós fazemos são danças de resistência e danças de liberdade. Acima de tudo. Então, para terminar, deixo-te uma pergunta muito rápida. O que é que tu vês que seja a cultura urbana daqui a, por exemplo, 10 anos? Como é que tu perspectivas o futuro da cultura urbana? Sei que mais forte, certamente. É assim, eu acho que é totalmente impossível de fazer essa previsão, por uma razão. A cultura urbana, primeiro, é uma coisa que muda geograficamente. A cultura urbana em Luanda não é a mesma coisa que a cultura urbana em São Paulo, que em Berlim, que em Nova Iorque. Por isso, mesmo essa palavra de o que é cultura urbana é uma coisa muito vaga. Inclusiva. É muito, muito vaga. E depois, normalmente quem cria estes movimentos são jovens. Não é? Provavelmente não vou ser eu a criar uma nova cultura urbana, mas são as pessoas que sem esse objetivo naturalmente a vão criar. Então, eu acho que vai ser a consequência de tudo isto. Sim. Vai ser a consequência de... Eu não sei quanto tempo é que vamos ficar em casa, não faço ideia, mas o que é que vai acontecer quando nós sairmos à rua outra vez? Que liberdade é que isso vai dar? Claro. Então, eu não sei, eu espero que a cultura urbana se torne um bocadinho mais humilde do que tem sido, mais outra vez ligada a uma questão social e política e menos de exibição e ostentação de riqueza e de guerras e de eu tenho um anel de diamantes e tenho um carro e tu não tens. Sim. E espero que o movimento feminino e feminista
se possa ver mais também dentro da cultura urbana. Que Sim. não sejam só os homens a liderar. Sim, sim. Muito obrigada, Pini. Nós De nada. que também somos uma equipa de raparigas, ficámos especialmente sensibilizadas com isto. E obrigada por teres aderido ao nosso pedido. Foi um prazer falar contigo. Claro. Antes de terminar, só relembrar duas coisas. A primeira é que esta conversa vai ficar disponível nas nossas plataformas, YouTube, Facebook. Por favor, se quiserem rever a conversa, estão à vontade. Visitem amanhã. Tal como a de ontem também ficou com a Melissa. E amanhã teremos aqui o Ivo Ribeiro, b-boy e filmmaker, fundador da Fab Studio Inc. Portanto, espero que estejam todos aí para ver a nossa conversa com o Ivo. Vai ser certamente incrível, porque ele vem representar aqui um bocadinho o empreendedorismo na vertente da produção enquanto filmmaker. E isso também é interessante, perceber como é que as coisas se relacionam. Pini, uma vez mais, muito obrigada. Sim. Nós adoramos conversar Deixa-me contigo. deixa-me só dar uma palavra muito grande à Léo e à Lúcia, porque na realidade elas são os meus pilares. E nós as três juntas, é muito engraçado, nós começámos as Butterfly Soul Flow em 2006. Fogo. Então, Agora basicamente, nós estamos juntas há 14 anos. Nós estamos a fazer isto juntas há 14 anos. E se calhar algumas das pessoas que estão a ver têm 14 anos. Sim, sim. Então, essa persistência, esse amor e o respeito na diferença. E na realidade é isso, é tipo, não compitam, ajudam-se. Oh, Lu! Está toda a Mas gente a pronto. deixar amor. Sim, não, mas eu queria muito dar esta palavra e eu acho que nunca é suficiente porque realmente é um percurso e já não é um percurso de dança, é um percurso de vida. Sim. E as coisas que nós passamos juntas, desde o treinar no metro com os 12 macacos, a entrar na primeira Eurobattle em 2006 a 2007, a termos viajado, a termos ido viver para sítios diferentes, a sentirmos que não somos reconhecidas no nosso país, A lutar, a fazer lutas, coisas. sim, Sim. sim. Então, também vos agradeço a vocês este convite, é muito Nada. importante sentir que existe esse amor também do vosso lado. E pronto, e também com vocês, sentir que quando eu estava a deixar de fazer os betas, vocês estavam a começar, e é maravilhoso, e espero que atrás de vocês venham outras e Sim. muitas pessoas, e que consigamos sempre perceber que este processo de gerações é muito, muito importante. Sem E dúvida. sempre respeitar as gerações acima e as gerações abaixo. Sem dúvida. Eu aproveito para deixar aqui um shout-out para a Lisette, que foi a mulher que nos fez a mim e a Astério também começar alguma coisa e que deu início ao projeto da First Step.